Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Niterói, estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando para ver no simulado contendo questões autorais, com um gabarito comentado. Quando eles estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Então é muito importante para você ficar ligado, né? Ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos finalizar o nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Niterói. Lembrando que eu não estou fazendo o estudo completo da lei, tá? É importante que você faça o seu próprio estudo. A ideia aqui é facilitar, né, simplificar, entregando aquilo que é mais cobrado, aquilo que é mais recorrente em provas de concurso. Vamos lá, falando agora sobre as infrações político-administrativas do prefeito, que são deixar de fazer declaração de bens. O prefeito ele tem que declarar os seus bens, tá? E mantê-los atualizados também. Impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que ser livre para funcionar, para agir, inclusive para poder fiscalizar os atos do prefeito. Deixar de repassar até o dia 25 de cada mês o duodécimo da Câmara Municipal. Esse duodécimo é uma conta que é realizada, né? Soma-se ali as receitas tributárias, as transferências realizadas pelo município, né? Do exercício anterior, então tem esse duodécimo. Então, o prefeito não pode deixar de repassar até essa data, que é até o dia 25 de todo mês, né? Todo mês tem que passar até o dia 25, o duodécimo da Câmara Municipal. Bom, também configura, né, caso de infração administrativa, o fato do prefeito impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou documentos que devem ser de conhecimento da Câmara Municipal ou constarem dos arquivos desta, bem como a verificação de obras e serviços pelas comissões de investigação da Câmara e suas comissões permanentes, assim como a auditoria regularmente constituída. O prefeito não pode impedir que tenham acesso a documentos, tenham acesso a folhas de pagamento, tenham acesso a livros, fazer exame de livros, tá? que devem ser do conhecimento da Câmara. A Câmara tem que ter esse acesso. O prefeito não pode obstruir, impedir esse acesso. Assim como não pode impedir que a Câmara, né, verifique se as obras e serviços estão em andamento, se de fato elas estão acontecendo, né, pelas comissões de investigação, né. Então, se tem uma suspeita de que está acontecendo talvez uma corrupção ali, um desvio de dinheiro em relação a uma obra, o prefeito não pode impedir que a comissão de investigação da Câmara atue para poder investigar essa situação. Assim como também não pode impedir que auditorias aconteçam. Também desatender sem motivação justa as convocações da Câmara Municipal e seus pedidos de informações, sonegar ou impedir acesso às mesmas. Tá? Então, o prefeito não pode, né, não entregar à Câmara os seus pedidos, né, entregar as informações, né, não atender à convocação da Câmara. A Câmara solicitou a presença do prefeito para poder esclarecer alguma situação. O prefeito não pode simplesmente não ir, tá? Sem que tenha uma motivação justa. Também não pode retardar a publicação ou deixar de publicar leis, decretos e atos sujeitos a essa formalidade. Então não pode deixar de fazer, deixar de publicar, assim como também não pode ficar ali fazendo aquele corpo mole para poder publicar, né, uma lei, um decreto, enfim, não pode retardar essa publicação. Nem deixar de enviar à Câmara Municipal, no prazo devido, os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Investimentos, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Esse plano plurianual, ele fala sobre a questão, né, do orçamento, a questão do destino da verba pública, essas questões envolvendo tributos, enfim. Então não pode, né, deixar de enviar à Câmara os projetos de lei relativos a esses assuntos, tá? E no prazo devido, tem que enviar no prazo devido. Também não pode descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Existe ali um orçamento para aquele exercício do prefeito. Ele tem que agir de acordo com aquele orçamento. Também não pode praticar ato contra a expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquela de sua competência. Ele não pode praticar algo que não seja de acordo com a lei, né, que fira a lei, os princípios legais, e também não pode se omitir daquilo que é de sua ossada, que é de sua competência. Também não pode deixar de prestar contas ou tê-las rejeitadas. O prefeito sempre tem que prestar contas, né, à sociedade, aos contribuintes. O prefeito também não pode omitir-se ou negligenciar na defesa de dinheiro, bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. O prefeito não pode se omitir. Assim como ele também não pode ser negligente.
né, em relação à questão envolvendo dinheiro, verba, direitos, enfim. Também o prefeito não pode ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica sem obter licença da Câmara. Se o prefeito precisar se ausentar por mais de 15 dias, ele tem que pedir autorização da Câmara. Se ele se ausentar sem solicitar essa autorização, essa licença, ele vai estar infringindo aqui, cometendo uma infração administrativa. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, né? Tem que ser de acordo, tem que ter uma conduta de acordo com o que se espera de seu cargo. Deixar de emitir parecer para aprovação de projetos de edificação e planos de loteamento e arruamento, nos prazos estabelecidos em lei, tá? Então, não pode deixar de emitir parecer para essas questões envolvendo projetos de edificação, construções, loteamento, construção de vias, ruas, enfim. Bom, nos crimes comuns, nos de responsabilidade, nas infrações político-administrativas, é facultado à Câmara Municipal, uma vez recebida a denúncia pela autoridade competente, suspender o mandato do prefeito pelo voto de 2/3 de seus membros. Então, o prefeito está sujeito a ter o seu mandato suspenso. Para que isso aconteça, tem que ter votos de 2/3 dos membros da Câmara. A Câmara tem que ter recebido uma denúncia, né, em relação a questão do prefeito estar infringindo, cometer um crime comum ou de responsabilidade ou uma infração político-administrativa. Aí a Câmara tem essa faculdade, ela pode optar por suspender o mandato do prefeito, mas para isso tem que ter esse voto de 2/3 dos seus membros. O prefeito ele perderá o mandato por extinção quando? Quando perder ou tiver suspendido os direitos políticos. Nesse caso, ele perdeu os seus direitos políticos, tá? Ele entrou numa situação, ele foi enquadrado num crime, numa infração e teve ali a perda dos seus direitos políticos ou os direitos políticos foram suspensos. Aí ele vai ter o seu mandato extinto. O decretar a justiça eleitoral também, muitas vezes por conta dessa questão, né, entrou numa situação ali de crime político, né, crime eleitoral, né, fez, por exemplo, uma campanha irregular, desvio de dinheiro público para campanhas, enfim, situações como essa, né, que entraria numa situação de extinção de mandato. Sentença definitiva o condenar por crime de responsabilidade, então foi sentenciado ali, definitivamente, enquadrado em crime de responsabilidade. Então ele tem a perda de mandato por extinção. Quando assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Então, ele também terá o seu mandato extinto se ele assumir um outro cargo ou função na administração pública. Ele não pode, tá? Ele tem que estar ali apenas na função de prefeito. Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Ressalvado o caso, né, em que ele prestou concurso público, né? Por exemplo, um caso de um professor que ele é efetivo, tentou um cargo para a prefeitura e conseguiu ser prefeito. Ele foi eleito, mas ele tem um concurso dele ali. Ele é efetivo como professor. Então, ele vai ficar ali licenciado, atuando como prefeito, né? E aí, por exemplo, se ele deixar um dia de ser prefeito, ele volta a ser professor. Bom, o prefeito perderá o mandato por cassação quando sentença definitiva o condenar por crime comum. Então, percebam aqui, ó. Por cassação, a sentença tem que ser por crime comum. Por extinção, é por crime de responsabilidade, beleza? Então, atenção nessa diferença. E também incidir em infração político-administrativa, que nós vimos, né, quais são as infrações político-administrativas ainda há pouco. Bom, além disso, será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando ocorrer, né, logicamente, falecimento, renúncia, quando ele abrir mão mesmo do cargo, ou condenação por crime funcional ou eleitoral. São situações, né, que fazem com que o cargo de prefeito fique vago. Vamos falar agora da Procuradoria-Geral do Município. A representação judicial e a consultoria jurídica do município são exercidas pelos procuradores municipais, que são membros da Procuradoria-Geral, diretamente vinculados ao prefeito, com funções como órgão central do sistema jurídico, de supervisão dos serviços da administração direta e indireta no âmbito do Poder Executivo. Tá? Então, a Procuradoria-Geral, ela vai estar à frente de quê? Ela estará vinculada ao prefeito e estará à frente de questões envolvendo a assessoria, questões jurídicas, questões de supervisão, vai dar auxílio, né? Vai assessorar, consultoria, né? Tudo que envolve essa questão jurídica, esse apoio ao prefeito, tá? É a sua representação judicial e consultoria jurídica do município, tá? Então a Procuradoria-Geral assume essa função de representação judicial e consultoria jurídica do município e será exercida pelos procuradores municipais e eles têm que estarem vinculados ao prefeito. O
procurador-geral, ele será nomeado pelo prefeito, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Exerce a chefia de procuradoria-geral, que tem as mesmas prerrogativas dos secretários municipais. Então, não é qualquer pessoa que pode ser procurador-geral. Essa pessoa que vai ser nomeada pelo prefeito vai ser escolhida dentre os cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? Então, tem que ter ali uma bagagem jurídica para poder assumir isso e tem que ter uma reputação ali limpa, né? Uma conduta assim exemplar para estar assumindo essa função. E as prerrogativas, as vantagens, né, inerentes ao cargo serão as mesmas dos secretários, atribuídas, né, aos secretários municipais. Compete à Procuradoria-Geral do Município o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e a defesa dos interesses legítimos do município, inclusive os de natureza financeira orçamentária, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público. A Procuradoria-Geral não vai substituir o Ministério Público. A Procuradoria vai fazer aquele trabalho interno, né? Vai caçar ali, vai julgar, vai buscar a legalidade internamente, vai ali ficar de olho nos atos do Poder Executivo e também os interesses, né, do município, vai ver se está tudo de acordo, se está tudo dentro da lei. Não há qualquer prejuízo das atribuições do Ministério Público. Se tiver que fazer uma denúncia para o Ministério Público, ela será feita, independente se a Procuradoria está ali fazendo esse devido controle. São auxiliares diretos do prefeito, o procurador-geral, que nós acabamos de ver, os secretários municipais e diretores equivalentes. Os diretores são da administração pública indireta. E os subprefeitos, tá? Então, nós temos esses auxiliares diretos do prefeito. E vale dizer, como está em destaque aqui no box, que esses cargos, né, o procurador-geral, secretário municipal, diretores e subprefeitos, eles são de livre nomeação e exoneração do prefeito, ou seja, são cargos comissionados. Então, eles assumiram ali por indicação, mas eles podem deixar esse cargo a qualquer momento, não gera estabilidade, diferente de um cargo efetivo. Nós estamos estudando isso no Estatuto, né, dos Servidores Públicos, né, que tem inclusive aula aqui no canal sobre isso. São condições essenciais para a investidura no cargo de procurador-geral, de secretário ou diretor equivalente. Então, para ser um procurador-geral, além daquilo que a gente já falou, do procurador tem aquela especificidade, né, da reputação e também do notável saber jurídico. Mas para ser, né, de modo geral, procurador-geral, secretário e diretor, tem que ser brasileiro, tem que estar no exercício dos direitos políticos e tem que ser maior de 21 anos. Compete ao procurador-geral, secretários ou diretores o quê? Quais são as competências? Subscrever atos e regulamentos referentes a seus órgãos. Então, se tiver, né, que subscrever atos e regulamentos que sejam específicos, direcionados aos seus órgãos, questões internas, né, envolvendo o seu funcionamento, ele tem essa atribuição. Também expedir instruções para a boa execução de leis, decretos e regulamentos, então, ou seja, expedir ali normas de funcionamento, né? Então, também é uma atribuição do procurador-geral, secretário ou diretores. Apresentar ao prefeito o relatório anual de serviços realizados por suas repartições, então tem que sempre estar prestando conta ao prefeito em relação aos seus serviços. Comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma para prestação de esclarecimentos oficiais, né? Então, vai comparecer à Câmara, né, para poder prestar esclarecimentos. Se a Câmara chamar e convocar, tem que ir, não pode se negar. E mais uma coisa, se não comparecer, uma vez convocado pela Câmara, eles serão enquadrados em infração político-administrativa, tá? Então, caso não justifique, importa em infração político-administrativa. Bom, os secretários, procurador-geral, o diretor, eles são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem, tá? Então, mas eu não tenho nada a ver com isso. O prefeito diz, mas eu não sabia que o secretário da Educação estava fazendo aquilo, que eu não sabia que estava cometendo isso, que ele estava agindo dessa forma. Ele não pode falar isso, tá? O secretário, procurador e diretores, eles são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Tá todo mundo no mesmo bololô. Não tem essa de falar que eu não tenho nada a ver com isso, tá? É solidariamente responsável. A competência do subprefeito estará relacionado, né, ao distrito, estará limitado ao distrito para o qual foi nomeado. Nós temos algumas organizações, né, territoriais, uma delas é organizar em distrito. E o distrito tem um pouco mais de autonomia, né? O distrito tem um pouco mais de autonomia, vai ter um subprefeito ali que vai ficar a cargo daquele distrito.
Bom, aos subprefeitos, como delegados do executivo, compete o quê? Cumprir e fazer cumprir de acordo com as instruções recebidas do prefeito as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Então ele tem que fazer cumprir, né, todas as instruções que são recebidas, né, que são enviadas pelo prefeito a ele, tá? Então o subprefeito ele vai ter que acatar essas instruções, fazer cumprir, né, na forma de lei, resolução, regulamento, enfim, cumprir e fazer cumprir as leis, né, que existem e que estão vigorando. Também fiscalizar os serviços distritais, tá? Então, fiscalizar os serviços de seu distrito, o distrito pelo qual ele é responsável. Atender as reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições, ou quando lhes for favorável a decisão proferida. Então, ele tem que atender as reclamações, tá? Ele não pode se eximir e ele tem que encaminhar ao prefeito quando for alguma coisa que não é de sua alçada. Também indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito. Ele que vai ter que dizer para o prefeito, preciso disso, o meu distrito tem essa necessidade, tem essa demanda, tem essa especificidade. Ele vai indicar, né, ao prefeito as providências necessárias para a administração ali daquele distrito, que ele está à frente. Também prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitados. Bom, o subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoas de livre escolha do prefeito, né, aquele cargo de livre nomeação e exoneração, cargo comissionado. Eu vou falar brevemente aqui da organização administrativa municipal. Tem até vídeo no canal aqui sobre noções de administração pública, que eu falo muito mais detalhado sobre as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, né, e fundações públicas. Vale muito a pena vocês assistirem também, lá tá bem mais detalhado. Eu vou falar aqui de acordo com como tá aqui na lei orgânica, que é quase um copia e cola, tá? Então eles fazem muito copia e cola. A lei orgânica é a Constituição, né, do município, então um grande copia e cola, né, com algumas modificações da Constituição mesmo, tá? Da Constituição Federal. Então vamos lá. A administração municipal ela é composta por órgãos e por entidades. Vale dizer que os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica própria, eles não possuem, né, vontade própria, não estão ligados aí a uma pessoa jurídica, eles não possuem personalidade jurídica, diferente das entidades. As entidades, elas possuem, elas são dotadas de personalidade jurídica. Bom, as entidades, elas se classificam em 4. Vou começar falando da autarquia, que é um serviço autônomo. A autarquia ela tem uma característica que ela é criada por lei, ela é sempre criada através de lei. Ela tem personalidade jurídica, né, como toda entidade, tem patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas de administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, tá? São palavras-chave aqui. É descentralizada, serviço autônomo, criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, atividades típicas da administração pública. Empresa pública também é uma entidade, então tem personalidade jurídica própria, como qualquer entidade, só que é de direito privado. Vocês podem pegar, para memorizar isso, a empresa pública, percebam, tem um nome empresa. E quando vocês pensam em empresa, naturalmente vocês pensam em uma entidade privada. Dificilmente vocês pensam em algo público quando vocês pensam em empresa. Então, lembrando, né, então, que a empresa pública é uma entidade de direito privado, com patrimônio e capital do município, criada por lei, assim como a autarquia, criada por lei, mas é para a exploração de atividades econômicas. Lembra que a autarquia é para executar atividades típicas da administração. A empresa pública é para a exploração de atividades econômicas, que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Tá? Então, a empresa pública tem personalidade jurídica, é uma entidade, tem que ter, só que é de direito privado, tem patrimônio e capital do município, também é criada por lei, porém é para explorar atividades econômicas, beleza? Vamos falar agora da sociedade de economia mista. Também é uma entidade, então tem personalidade jurídica, também tem direito privado, assim, né, assim como a empresa pública, né? Mas como é que eu vou diferenciar então a empresa pública da sociedade de economia se as duas têm direito privado, se as duas são criadas por lei, se as duas exploram atividades econômicas? Bom, a sociedade de economia mista, ela explora atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima. Então, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações
com direito a voto pertencem em sua maioria ao município, mas não é toda, não é tudo do município. É uma sociedade de economia mista, o nome já está falando, ela é mista, ela é misturada. Então uma parte pertence ao município, tem que ser a maioria das ações, os direitos tem que pertencer de fato ao município, mas uma outra parte vai ser, por exemplo, a uma instituição privada, tá? Então essa é a grande diferença com a empresa pública. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica. Nem precisava falar isso, né? Todas são, porque todas são entidades, então tem que ter personalidade jurídica, diferente do órgão, né? Que não tem. De direito privado, né? Assim como é a empresa pública, assim como é a sociedade de economia mista, criada em virtude de autorização legislativa. Então, a fundação pública ela já não é criada por lei, é por autorização legislativa. Para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos do município e outras fontes para atender às necessidades municipais no campo de assistência, atividade de lazer, esporte, cultura, educação e saúde. Para pegar a fundação pública, é bom se atentar nessa questão assistencialista, tá? Tem esse caráter assistencialista de atividades de assistência e atividade de lazer, esporte, cultura, educação e saúde. E de resto, né, tem direito privado e também é criada por autorização legislativa. Vamos fazer a última questão desse vídeo para a gente estar fechando esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist, tá? Se você gostou, não deixe, tá, de dar um feedback, de curtir, de dar engajamento. Vamos à leitura da questão, lembrando que já está disponível para venda os simulados, contendo, né, questões autorais, com gabarito comentado, assim como combos promocionais, no formato de e-book, né? Tem as questões mais os gabaritos comentados de forma escrita, tá? Não é vídeo, são em PDF. Então, vocês já podem estar acessando os links na descrição deste vídeo. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Niterói, as entidades dotadas de personalidade jurídica que compõem a administração indireta do município se classificam em letra A, autarquias, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do município, criadas por lei para exploração, de atividades econômicas que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Essa definição não é de autarquia, né? Essa definição ela é de empresa pública. A autarquia ela nem tem direito privado, tá? Só aí você conseguiria, né, matar e ver que essa questão tá errada. Então, essa definição não é de autarquia, sim de empresa pública. Bom, letra B, subprefeituras, eu nem vou continuar lendo, tá? Vou parar aqui porque subprefeitura não é entidade de administração pública indireta. A gente tem 4 entidades, que são as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Tirando isso, não tem mais, tá? Então, subprefeitura nem precisa ler. Letra C, empresas públicas. De fato existe, vamos ver se a definição está correta. Entidades dotadas de personalidade jurídica, de direito privado, criadas por lei, para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, a um município ou entidade de administração indireta. A gente viu sociedade anônima, viu a palavra ações, que a maioria pertence ao município, tem que lembrar de sociedade de economia mista. Só falar em ação, você tem que lembrar de sociedade. Então, essa definição está errada, não é de empresa pública, é de sociedade de economia mista. Letra D. Sociedade de economia mista, serviços autônomos criados por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas de administração pública que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. A gente falou em atividades típicas de administração, usou a palavra descentralizada, já tem que lembrar de autarquia, tá? A letra D tá errada. É uma definição de autarquia. E letra E, que só pode ser a nossa resposta, né? Ela coloca fundações públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica, de direito privado, criadas em virtude de autorização legislativa. Lembra? Autorização legislativa. Para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado pelos recursos do município e outras fontes para atender às necessidades municipais no campo de assistência e atividade de lazer, esporte, cultura, educação e saúde. Tá perfeito, né, gente? Fundação pública. Falou autorização legislativa, já tem que pensar em fundação pública. Falou em questões assistenciais, já tem que pensar em fundação pública. A letra E é a nossa resposta.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui tem playlist de Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói, também tem diversos simulados de português, fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional e também de legislação ambiental, tá? Noções de administração pública. Então maratona aquilo que for do seu interesse, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.